Sobre os desdobramentos da guerra no Irã, a gente conversa agora com o especialista em Oriente Médio, professor de Relações Internacionais da PUC Minas, um dos autores do livro O Oriente Médio, Velhos e Novos Conflitos, Dani Zaredini. Professor, bom dia. Obrigada pela presença aqui no Jornal da Itatiaia. Bom dia, Kátia. O prazer é todo meu. Bom dia, professor. Professor, neste momento, o que a gente tem de fatos? Israel anunciando novos ataques ao Irã e contra alvos do Hezbollah em Beirute, que é a capital do Líbano. O Irã lançando mísseis contra aliados dos Estados Unidos do Oriente Médio, entre eles a Arábia Saudita. Que leitura é possível fazer desse conflito agora, professor? Nós entramos numa fase muito importante do conflito, em razão da capacidade do Irã e dos seus vizinhos assimilarem os golpes que estão levando a 4 dias. A gente vê um alastramento desse conflito. O Irã havia prometido retaliar contra os vizinhos do Golfo Pérsico, que possuem bases americanas em seu território. Eles também ameaçaram fechar o Estreito de Hormuz. E essas ameaças estão sendo cumpridas. Mas, ao mesmo tempo, nós temos visto uma campanha aérea muito forte contra o governo iraniano, que tem sofrido bombardeios pesados em todo o seu território. Além disso, um fato novo, bem colocado pela notícia de vocês, Israel começa a enfrentar um problema na fronteira norte com o Hezbollah. Esse grupo que ficou silente, calado, durante mais de 1 ano e meio, quando uma trégua foi feita entre Israel e Líbano, em 2024, volta a atacar foguetes contra Israel, com o objetivo de criar ali uma cortina de fumaça para diminuir a pressão de Israel contra o Irã. Mas são ataques limitados contra Israel e que geram como resposta ataques duríssimos contra o Líbano, onde aquele país vai sofrer pesadamente com os ataques no sul e no subúrbio de Beirute. Então, nós vivemos agora um momento de muita tensão, porque é o momento em que as embaixadas americanas começam a ser atacadas naquela área, no Kuwait, na Arábia Saudita. Há um espalhamento dessas ações, não só nas bases militares dos Estados Unidos ali, mas também em todos os postos de interesse dos Estados Unidos. E isso faz com que a possibilidade de uma resposta também desses países árabes ao Irã possa acontecer. A própria Europa começa a manifestar que talvez possa ingressar nessa guerra em função dos ataques ali nas proximidades da Grécia, os ataques ali nas ilhas próximas do Mediterrâneo, e isso revela como que o conflito tem se tornado cada vez mais intenso e perigoso. Professor, o senhor cita aí todo o movimento ali no entorno do Oriente Médio e até nas proximidades, ali no leste europeu e tal. Eu queria trazer o assunto um pouquinho para o Brasil. Eu quero voltar depois na questão da guerra, no conflito lá no Oriente Médio, mas trazendo para cá. A gente sabe do possível fechamento do Estreito de Hormuz, que passa ali 20% do petróleo mundial. Os Estados Unidos falam que não está fechado, o Irã fala que está fechado, enfim, ainda tem uma guerra de informações nessa história. Fato é que o mais óbvio é que o petróleo suba de preço aqui no Brasil e na bomba o combustível também fica mais caro. Tem outras consequências que a gente pode sentir aqui no país? Bom dia, Júnior. Prazer falar com você também. Eu vejo que o impacto principal é do ponto de vista energético, do combustível. Isso nós já observamos, inclusive, na Bolsa de Nova York, no preço futuro do petróleo, um aumento entre 12% e 15%. E quanto mais essa guerra perdurar, obviamente, mais tempo, mais caro vai ficar o petróleo, As informações que nós temos é que o Irã fechou o Estreito de Hormuz, ameaça afundar e pôr fogo nos navios que tentem atravessar, e isso, com o passar dos dias, pode tornar mais dramático ainda a subida do preço do petróleo. Esse é um ponto, O segundo ponto é que o Irã, vamos falar para o Brasil especificamente, o Irã é um grande comprador de milho do Brasil. Ele compra milho, principalmente milho e soja, Mas vamos colocar que 90% da pauta exportadora do Brasil para o Irã é milho. Nós vendemos muito milho para eles. E essa condição atrapalha demais a possibilidade de mandar esse produto para eles, Então, talvez o impacto seja no preço do milho. Uma outra coisa é que o Irã ele também exporta muito fertilizante. Na verdade, o que nós mais importamos do Irã é ureia.
quase 90% da importação do Brasil do Irã é ureia. Ureia, algumas castanhas, e isso também pode gerar um efeito específico para nós, para a nossa importação. Só que isso tudo o Brasil consegue dar um jeito, né? Nós importamos muitos fertilizantes também da Rússia, de outros países do Oriente Médio, o próprio Marrocos também vende muito fosfato para nós. O caso do milho, o Brasil pode encontrar outros mercados que têm sede do milho, aumentar a pauta de exportação para a China, tudo bem. Mas a questão, Júnior, é o impacto sistêmico dessa guerra. Isso é, qual que é o preço do frete para levar qualquer coisa para a China que tem que passar pelo Oriente Médio? Qual o preço, né, dos produtos que demoravam 10 dias para chegar no Brasil e agora vai demorar 20 dias por conta dessa instabilidade? Como que fica o deslocamento de pessoas, de mercadorias que usam, né, o aeroporto de Dubai, o aeroporto de Abu Dhabi, o aeroporto de Doha, no Catar? Hoje nós temos milhares de voos cancelados para essa região do mundo, que é um hub, né, de distribuição de voos, de mercadoria de pessoas. Então, se essa guerra continua por mais tempo, por muito tempo, nós vamos sentir também o impacto disso nessa logística global, né? E isso vai ter um preço a ser cobrado, né? Seja no aumento de preço das mercadorias, seja na escassez de alguns elementos. Então, realmente, é um conflito que tem um desdobramento importante para nós e para o mundo. Pior ainda, se outros atores, como os europeus, que estão preocupados com o Chipre, entrem também nessa guerra. Professor, a gente pode avaliar que essa guerra, na verdade, um dos objetivos dos Estados Unidos é conter a China? Olha, Kátia, você é bem assertiva na sua fala. Por quê? Quando a gente olha de maneira muito específica, não faz muito sentido, porque o programa nuclear iraniano, ele foi muito danificado desde a Guerra dos 12 Dias, né? E quando a gente para e pensa, a reação dos Estados Unidos desde o governo Trump tem sido justamente atacar os principais aliados e as principais forças que apoiam a China e a Rússia no mundo. A Venezuela era a principal força de exportação de petróleo para a China, assim como o Irã. O Irã exporta muito petróleo para a China. E que a gente observa, até mesmo na ação dos Estados Unidos no Panamá, com medo, né, das empresas chinesas que controlavam alguns portos na entrada do canal do Panamá, o que nós temos é uma série de ações que tentam, aí sim, enfraquecer esse conjunto de forças que apoiam o crescimento chinês. Então, eu vejo sua fala acertada, no sentido de que existe também a tentativa de enfraquecer o Irã no Oriente Médio, que é uma cabeça de ponte da Rússia e da China, que traz consigo os interesses desses dois países para uma política para aquela região e que, de certa forma, é sustentada, né, a partir do apoio militar e econômico da China e da Rússia. Então, a resposta é sim. Eu vejo que a questão, né, dos ataques contra o Irã tem como pano de fundo enfraquecer um país que é essencial para a política chinesa e para a política russa no Oriente Médio, principalmente na sua pauta energética. Professor, tenho mais um minuto, mas eu preciso muito fazer essa pergunta da questão nuclear. A gente sabe que o Irã é um país que tem urânio enriquecido, tem todo o movimento ali em torno de uma bomba nuclear. Há a possibilidade da gente presenciar uma guerra nuclear no mundo a partir desses ataques? E quais seriam as consequências para a humanidade, professor? Também. Júnior e Kátia, se o Irã tivesse alguma possibilidade de arma nuclear, ele já teria feito ali um teste nuclear para avisar o mundo: não mexam comigo, eu tenho armas nucleares. O Irã não tem arma nuclear. Não tem arma nuclear. O Irã teve a capacidade de desenvolvê-la em junho do ano passado muito danificada. O que nós temos hoje é uma guerra que tem um outro propósito. Esse propósito é estratégico militar e político. Os Estados Unidos e Israel querem um resultado que dê a eles o controle total do Oriente Médio e que Israel se torne a potência hegemônica daquela região. Esse é o objetivo dessa guerra. A pauta nuclear está longe de ser a realidade. Claro que na narrativa do governo americano eles trazem essa questão, trazem a questão dos mísseis balísticos, aí tudo bem, mas essa é uma forma deles se defenderem. Agora, a questão nuclear ou de uma guerra nuclear, eu não vejo como um ponto importante ou que coloque em risco ali a humanidade. Porque se já tivesse uma arma nuclear, com certeza o Irã
já teria feito, né, um teste nuclear para mostrar para o mundo para que os Estados Unidos e Israel parassem de atacá-los. Essa é a minha opinião. Tendo todo o problema do conflito, é uma boa notícia, né? Não ter essa questão nuclear. Obrigada, professor Dani Zaredini, é professor de Relações Internacionais da PUC Minas e um dos autores do livro O Oriente Médio, Velhos e Novos Conflitos. Obrigada pela entrevista, pela contribuição. Até breve, professor. Até breve, um prazer falar com você e com o Júnior. Muito obrigado. Obrigado, professor.